Bom, a gente falou o que as universidades deveriam fazer, nós falamos até o que as entidades privativas, enfim, até a Júlia comentou de feira, de concursos, né? Falou de estágios na área que poderiam fomentar o estudo da impermeabilização para os alunos de graduação, mas nós não estamos falando as oportunidades que os alunos podem ter dentro dessa área. E acho que é uma boa oportunidade da gente passar essa informação para eles. Então, assim, onde eles podem atuar? Como eles podem trabalhar? Porque na cabeça deles pode ser assim, eu trabalho com projeto, aplicação. Mas não é só isso. Muito mais coisas. Onde? Os perito, projetista, reforço de estrutura, os dois têm uma perfeita área de aplicação, não é? Eu acho assim que dá para trabalhar dentro das grandes empresas mesmo de material. Uma coisa que eu acho bem interessante nas grandes empresas é que elas têm engenheiros na parte técnica, né? E eu acho isso fundamental. O departamento técnico é aquele que ensina, porque na ausência da gente ter essa informação de uma maneira tão clara nos meios de educação tradicionais, né, que são as faculdades, ou às vezes uma pós-graduação que nem todo mundo tem dinheiro para pagar, né? Ou tem, por exemplo, a gente tem, acho que só o IDD que tem tecnologia da impermeabilização, hoje é online, né? Mas não é todo mundo que tem disponibilidade financeira para fazer um curso, mas às vezes ele vai conseguir ter essa atuação nas empresas que elas fazem esse papel educador. Isso eu acho bem interessante nas empresas de materiais, pelo menos todas com as quais eu trabalho com as maiores, eles têm esse perfil, né, de ter, eles têm cursos online, eles têm um monte de coisa, né? Então, dá para trabalhar sim junto com os fornecedores para quem é em regiões menores, né? Então, às vezes cidades menores ou estados que não têm tanto investimento, porque a gente fala muito pensando em grandes capitais. Existem lugares muito menores onde a informação leva muito tempo para chegar, né? Dá para trabalhar nas lojas locais, na representação de materiais, fornecer isso no mercado local, que isso vai trazer retorno, eu não tenho dúvida que vai trazer. A questão de projeto, começar a estudar projeto, né? E na aplicação de uma forma correta, né? Não na forma, deixa eu fazer aqui, aplicar na forma de pintura que dá certo, né? Mas começar a desenvolver isso, trazer soluções, às vezes, para o mercado menor, porque o que acontece? Quando a gente tem uma grande estrutura para ser construída, é um shopping, é um hospital, uma edificação de alto padrão, estações de tratamento de água, esgoto, metrô, tudo isso, tem muita gente olhando para isso. Se dá errado, o prejuízo é grande. Mas existem aqueles pequenos construtores que eles vão ter pequenas obras e que também vai dar errado. E por que não auxiliar esse público menor a ter um desempenho melhor? E isso é muito comum em cidades menores. Em São Paulo eu acho que ele é mais difícil, em grandes capitais existe uma questão de mercado muito complicada. Mas eu observo isso em pequenas cidades. Uma outra coisa que eu observo que dá muito problema, eu já fiz um trabalho grande associado a isso, em construção popular. Agora eu nem sei mais que nome que é. Tinha Minha Casa Minha Vida, agora... Voltou. Sei lá, tinha outro nome no outro governo, no caso tinha outro. Tinha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida. Enfim. Essas construções, elas são construções pequenas, são feitas de maneira rápida, sem grandes acabamentos. E eu fiz um estudo com mais de 2.000 casas e todas deram problemas com infiltração. Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Saiu um relatório há um tempo do CGU, que eles fazem de tempos em tempos, não é? Fiscalização. E é assim, é o top 1, não é? O primeiro de todos. Tipo, casas recém-feitas, Minha Casa Minha Vida com infiltração. Horrível, horrível. Todas deram problema. Mas execução de empresa privada ou não? Execução de empresa privada. Execução de empresa privada e que não existia impermeabilização. Não existia. Veja que esse relatório, se eu não me engano, ele foi antes da norma de desempenho. Então, a norma de desempenho, ela veio trazendo uma força, vamos dizer assim, para o segmento de impermeabilização. Ele começou a ser melhor notado. Começou justamente por conta da norma. E esses empreendimentos que eu estou falando, eles são bem depois da norma. São edificações com menos de 5 anos. Então, assim, para o profissional que está querendo ir para o mercado, ele tem um público. Ele não pode pensar, é porque a gente às vezes tem o hábito de pensar no grande. O pequeno também dá dinheiro.
ele também é um campo a ser atuado. É uma área que você vai ter um processo de recuperação rápido, um trabalho rápido e que você pode fazer num custo-benefício interessante. O que eu sempre falo para os meus alunos, o material mais caro não é necessariamente o melhor. Depende do que você precisa. Né? Então, às vezes, um material com custo-benefício interessante, que talvez você tenha que fazer uma manutenção num espaço menor de tempo, ainda assim pode ser interessante e te trazer um bom resultado para as estruturas. Então, a gente tem que tirar esse foco e dá para trabalhar assim com pequenas construções. Bom, eu vejo uma outra área também importante para aquele futuro profissional, que é a área dos erros que os outros cometem, Boa. chamado patologia. Então eu vejo um mercado imenso, às vezes você entra em determinados aplicativos, não é? Que eu não vou falar o nome, né? Mas esses aplicativos têm diversas oportunidades para o profissional para fazer essa análise patológica dessas infiltrações. Então, você sabendo a metodologia correta, como deverá ser aplicado, ou a técnica construtiva, enfim, para aquele problema que está sendo apresentado nas edificações, você acaba tendo um campo de trabalho enorme. Principalmente que se o cara gostou do seu trabalho, você fez um trabalho direito, pode ter certeza que ele vai te indicar para outros serviços. E se você não fez direito, ele vai te indicar muito mais, mas de outra forma. Então você vai acabar perdendo popularidade, digamos assim, pelos seus clientes, tá bom? Mas o mercado patológico de problemas é um mercado imenso, por incrível que pareça, devido aos erros construtivos. Então, aquele que quiser se aprofundar nesta área, eu recomendo e acredito que vai ter grande êxito profissional.